Não adianta a gente ter unidades da federação em que só elas são desenvolvidas. Enquanto isso, o custo continuará para todos naquelas regiões que ainda enfrentam dificuldades. Já não satisfeita a União em retirar em diversos fundos, em retirar diversas vezes para o Distrito Federal, para outros estados, recursos do estado de São Paulo, mais uma vez, dessa vez vai tirar da merenda escolar das crianças paulistas. Os deputados estão discutindo aqui o projeto de lei 1248 de 2024, que inclui o custo amazônico no cálculo dos recursos para a educação básica. Essa proposta ela trata, por exemplo, da alimentação escolar e do transporte de alunos. Deputado Kim Kataguiri. Saqueia o estado de São Paulo. Já não satisfeita a União em retirar em diversos fundos, em retirar diversas vezes para o Distrito Federal, para outros estados, recursos do estado de São Paulo, mais uma vez, dessa vez vai tirar da merenda escolar das crianças paulistas e de outros estados também, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, todos os estados que não fazem parte deste cálculo que está sendo colocado aqui. Porque, primeiro, não está sendo colocado nenhum centavo a mais na merenda escolar. Quando eu fui presidente da Comissão de Educação, eu reajustei pela primeira vez em mais de uma década a merenda para todo o Brasil, sem fazer discriminação entre estados. Dessa vez, não é que estão prevendo um recurso a mais e esse recurso a mais vai ser distribuído para os estados da região amazônica. Não, o bolo é o mesmo, é a mesma quantidade de dinheiro, só que dessa vez no cálculo esses estados vão receber proporcionalmente mais. Então a gente está retirando dos outros estados que não fazem parte desse projeto. E digo mais, o estado de São Paulo hoje, para cada R$11 que ele manda para a União, ele recebe R$1 de volta. Eu vou pegar outros exemplos de estados que estão nesse projeto aqui. Cada R$10 que o Amapá manda para a União, volta 90. Cada R$10 que o Tocantins manda para a União, volta 40. Cada R$10 que o Maranhão manda para a União, volta 30. No caso do estado de São Paulo, a gente manda 11, volta 1. A gente manda 110, volta 10. E esses estados estão nessa mesma política de aumento de repasses por parte dos estados que pagam a conta há décadas, sob a justificativa de que a gente precisa diminuir desigualdade regional, de que os estados precisam contribuir para tirar da pobreza e da miséria outros estados mais pobres. E não adiantou. Não adiantou. Essa política existe há décadas. Quanto menores são os indicadores sociais, quanto pior é a gestão do governador, quanto pior é a gestão do prefeito, mais repasses tem da União. Essa é a regra, esse é o modelo constitucional que a gente tem pelo menos desde Getúlio Vargas, e fracassou. Eu vou dar um exemplo para vocês. Todos esses estados têm esses repasses desproporcionais que eu coloquei. Isso resolveu o problema? Não. Pará, Amapá, Rondônia, Roraima e Maranhão estão entre os estados com os piores IDHs, piores notas no IDEB, piores notas do SAEB. Não adiantou até agora e vocês querem agravar ainda mais esse problema dos repasses. Obrigado, presidente. Para encaminhar favorável, deputado Chico Alencar, deputada Marina Silva. Obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, eu acho que esse debate, ele pode ser colocado em outros termos. Em lugar de a gente colocar unidades da federação em oposição, a gente pode colocá-las em cooperação. Eu sei que os estados mais desenvolvidos também têm seus problemas e sei que os estados que enfrentam dificuldades, não apenas do ponto de vista social, mas inclusive do ponto de vista objetivo, em função de questões de natureza geográfica, precisam desse apoio e de serem tratados nas suas singularidades. Portanto, senhora presidente, a minha posição é de que esse fator amazônico, que eu gostei muito dessa nomeação, na verdade, é para ajudar a que tenhamos uma educação de maior qualidade, para que a gente possa ter uma ação mais balanceada no nosso país.
Não adianta a gente ter unidades da federação em que só elas são desenvolvidas. Enquanto isso, o custo continuará para todos naquelas regiões que ainda enfrentam dificuldades. Uma outra coisa que eu queria colocar é o fato de muitas vezes as pessoas não observarem a grande contribuição que a Amazônia dá para o país inteiro. A Amazônia produz por dia cerca de 20 bilhões de toneladas de água, que serve, sobretudo, para todas as regiões, aonde, se nós fôssemos pagar para bombear essa água, nós precisaríamos de 30 mil Itaipus bombeando água ininterruptamente. Portanto, quando a gente coloca em oposição, a gente não está criando uma cultura de colaboração. A outra coisa que eu gostaria de colocar, se as pessoas acham que não tem diferença entre as realidades regionais, do ponto de vista da aviação, senhora presidente, nós temos uma nomenclatura parecida. E eu imagino, inclusive, que essa questão do fator amazônico é inspirado na aviação brasileira, que tem o tempo de retardo amazônico, porque as distâncias são tão grandes e muitas vezes é preciso fazer desvios que são muito grandes e você tem que tratar isso no processo da aviação. Se é válido para a aviação, por que não seria válido para pensarmos na merenda escolar, na construção, no transporte? Então é melhor colaborar do que colocar estados e regiões em oposição. Somos todos do mesmo país e, portanto, devemos trabalhar. Quem? Encaminhamento, presidente. Kim aqui. Ah, perdão. O encaminhamento nós eliminamos para que nós fôssemos direto à orientação. Foi isso que eu pedi a vocês. Não. Nós já tínhamos feito a discussão e fizemos o acordo de que iríamos direto à orientação. Eu já passei a votação. Não, mas agora eu vou dar para você nem se orientar. O encaminhamento é parte da votação. Só quero questionar Vossa Excelência porque... Pois então eu errei. Vossa Excelência vai me perdoar, mas eu não posso voltar atrás. Me perdoe. Não, na verdade, Vossa Excelência não abriu o painel, então o encaminhamento... Não tem painel, não vai ser votação nominal. Então, o encaminhamento está aberto, a discricionalidade de Vossa Excelência concedeu ou não. O meu ponto, presidente, é o seguinte, o que Vossa Excelência propôs era de que, olha, só tinha gente a favor da discussão, então retirem. Não houve proposta de acordo para que no encaminhamento, mesmo porque no encaminhamento há inscrições contrárias. Se quem é a favor quer abrir mão, ótimo, agora nos contrários. Tá bom. Então, Vossa Excelência quer encaminhar. Essa fase do encaminhamento é parte da votação, é quando o deputado tenta convencer os outros a respeito do posicionamento que ele tem em relação ao texto, né? Digamos assim, a última tentativa de convencimento antes da votação. Deputado Kim Kataguiri, agora da missão de São Paulo. Que qualquer região tem que ter mais dinheiro. Difícil é ir comigo lá para Parelheiros, para Miboimirim, para São Mateus e falar para a criança de lá que a merenda dela vai ter menos dinheiro. É fácil fazer populismo barato, jogando para sua torcida, falando que precisa de mais dinheiro para o seu estado. Todo estado quer mais dinheiro. Difícil é ir olhar no rosto das crianças da periferia de São Paulo e falar para elas que a merenda delas vai ter menos dinheiro. É mentira o que diz o deputado, de que não tira dinheiro. Leia o projeto, leia o relatório. Acho que é o mínimo que um deputado tem que fazer, é ler um relatório antes de votar e também antes de falar sobre ele, para não falar bobagem. Me aponta no texto onde está a compensação de que não vai sair recurso dos outros estados. Você é incapaz de apontar porque é mentira. E outra coisa, o que eu já coloquei aqui, são pelo menos 80 anos de política de retirar. O estado de São Paulo hoje perde 540 bilhões de reais. 540 bilhões de reais que vai para outros estados. E isso, essa desproporção acontece há pelo menos 80 anos. E em 80 anos esses estados se desenvolveram? Não. Em 80 anos esses estados se tornaram menos dependentes da União? Não. Porque essa é uma política fracassada, que não funcionou em nenhum país desenvolvido, dessa desproporção. Ah, precisa ser tratado desigualmente. Já é tratado desigualmente há 80 anos, vocês querem aumentar essa desigualdade sem resolver o problema.
Não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na cara da classe política, de gestores, principalmente do executivo, desses estados e desses municípios, que fazem uma péssima administração. Vocês vão me dizer que vários desses estados estão em último no IDH, no IDEB e no SAEB, porque falta dinheiro. Nunca nenhum governante teve a capacidade de melhorar a educação, o ensino médio fundamental, de tirar pessoas que vivem no esgoto. É por falta pura e simples de dinheiro. E alguns ainda dizem aqui, não, quem não foi do executivo na região amazônica não pode falar nada. Eu acho que é a gente que tem mais autoridade para falar, porque quem exerceu o executivo nessa região fez um péssimo trabalho. Porque a região está na miséria, está na pobreza. Foi destruída por oligarquias que tomaram conta desses estados durante muito tempo e ainda tomam em muitas cidades e muitos estados. Então, vossas excelências, deputados que exerceram cargos no executivo nessas regiões, deveriam ter vergonha na cara e de olhar para si próprios e falar: que desastre que eu joguei a minha própria população, que miséria, que pobreza, que desgraça que eu joguei o meu eleitor. Olha a miséria em que eu joguei o cidadão que votou em mim. Era esse exercício de reflexão que deveria fazer. Em vez de apontar no dedo na cara de quem paga a conta, deveria pensar melhor em como utilizar o nosso dinheiro no seu estado. Obrigado, presidente. Para orientação do Missão, para encaminhar pela Missão. Senhora presidente, vamos lá. Do jeito que está sendo dito aqui, parece que não há nenhuma diferença de tratamento hoje. Parece que a gente está criando agora repasses maiores para a região amazônica. Não! Hoje já há, não só hoje, há 80 anos os repasses são muito maiores. O problema não é dinheiro, o problema é gestão. O problema é uma classe política que fez esses estados de reféns, péssimos governadores, péssimos prefeitos, que condenaram os seus cidadãos à miséria, à pobreza, e não foi por falta de dinheiro, porque, repito, alguém precisa estudar história e orçamento aqui. Há 80 anos essa política é colocada, com esses estados recebendo 4, 5, 6 vezes, em alguns casos, até 25 vezes aquilo que eles contribuem para a União. Não é falta de dinheiro, é falta de competência, falta de gestão, é falta de vergonha na cara. Tem muitos parlamentares, aliás, que nesses estados mandam emenda para show, enquanto tem falta de saneamento básico. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada a matéria vai ao Senado Federal.